Questão 27, meu querido aprovado, no nosso material, a questão da UES 2024, segunda fase. Ah, Sandra, mas é muito longe, 2024 é muito antiga. Tudo bem, é antiga, mas o raciocínio dela é um raciocínio que vale a pena. Olha só, de uma solução saturada, então solução saturada é aquela em que a massa do soluto é igual à massa do coeficiente de solubilidade. Você vai lembrar que a solução pode ser saturada, insaturada ou supersaturada. E você ainda pode ter uma solução saturada com precipitado. Tá? A solução saturada, insaturada e supersaturada são sistemas homogêneos. A solução saturada com precipitado é um sistema heterogêneo. Né? E aí você tem aqui, ó, continuando, de um sal retirou-se na temperatura ambiente uma alíquota de 40 ml. Evaporou totalmente o solvente e sobrou um resíduo sólido de 64 gramas de uma substância. Observando os dados e a solubilidade da tabela abaixo, em gramas para cada 100 ml da solução a uma temperatura ambiente. Então ele me dá aqui, ó, os sais, tá? Ele me dá aqui o soluto, que é o sal, e o coeficiente de solubilidade de cada um. Então, o cloreto de sódio é 32, o brometo de potássio é 64, o sulfato de alumínio é 160 e o nitrato de prata é 260. Sandrão, o que é o coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima que eu posso colocar de soluto em um solvente a uma dada temperatura. Geralmente, o coeficiente de solubilidade ele é medido para 100 ml ou para 1 litro da solução. Bom, o cara tirou, ó, 40 gramas. Bacana? E desses 40 gramas, quando ele evaporou, sobrou 64. Se a solução era saturada, quer dizer que esses 64 gramas, para esses 40 ml, era o máximo que ele podia ter. Certo? É o máximo que você podia ter. Ó. Por isso que tem aqui, ó, massa do soluto em relação a é igual a massa dos coeficientes de solubilidade. Então, é simples o raciocínio. Para 40 ml da solução, eu só poderia ter 64 gramas desse sal. Beleza, mas o coeficiente de solubilidade é para 100. Então, para 100 ml, todos aqui é o coeficiente de solubilidade, todos esses carinhas aqui são para 100 ml. Então, para 100 ml dessa solução, eu tenho quanto? Não sei, vou saber qual é a massa do soluto aqui agora. Aí eu faço para o excredo, bacana. Então, a massa do soluto vai ser 6.400 dividido por 40. Isso aqui vai dar 160 gramas. Desses caras, qual que tem os 160 gramas? O sulfato de alumínio. Então, o sulfato de alumínio é esse sal que ele tirou uma alíquota de 40 ml, evaporou e sobrou 64. Bacana? Questão 28, nosso material, uma questão da UES 2023, segunda fase, que fala o seguinte. Um recipiente de 80 litros contém dióxido de carbono. Quem é o dióxido de carbono, querido aluno? É o CO2. Ele está na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Quando o cara fala CNTP, ele quer dizer que a pressão é de 1 atm e a temperatura é de 0 graus Celsius. Mas talvez não vai influenciar nos nossos cálculos aqui não. Cuja concentração em quantidade de matéria é de 0,0625 mols por litro. Mols por litro, aí você vai lembrar, isso aqui é a molaridade, tá bom? A massa de dióxido de carbono presente no recipiente em gramas é. Então aqui eu tenho a minha pergunta. Qual é a massa do dióxido de carbono? Qual é a forma da molaridade? Molaridade, quando você quer a massa, né? É a massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes o volume. Então, observe que o volume eu tenho 80 litros. A molaridade eu tenho 0,0625. A massa molar do CO2 é fácil fazer. Como, Sandrão? Quanto é a massa do oxigênio? 16.
16 vezes 2, 32. Quanto é a massa do carbono? 12 vezes 1 carbono, 12. Somando isso aqui vai dar 44 gramas por mol. Então agora é só substituir aqui, meu fera. Vamos lá. Qual é a molaridade? 0,0625. Qual é a massa do CO2? É isso que eu quero saber. Qual é a massa molar dele? 44. Vezes, quanto é que é o volume ali? 80 litros. Então, a massa do soluto, que é a massa do CO2 em questão, quando você multiplicar isso aqui, né? Fizer o excreto, 44 vezes 80 vezes 0,0625, questãozinha fácil, né? Usando matemática de Basic, isso aqui vai dar 220 gramas, letra A. Questão fácil, só raciocínio matemático. Questão número 29 do nosso material, meu querido aprovado. Questão da OS 2022-2, segunda fase. Thomas Graham dedicou suas pesquisas à difusão de gases e líquidos na química dos colóides. Atente para que se afirma a seguir sobre os colóides. Então, ele vai fazer várias afirmativas aqui sobre os colóides. E aí nós vamos ver aqui agora. E embaixo ele pergunta, quais as afirmativas corretas? A diferença fundamental entre as dispersões coloidais e uma solução é a natureza das partículas. Não, não é a natureza das partículas. É o tamanho da partícula, né? Uma solução verdadeira, a partícula que está dissolvida na solução, ela vai de 0 a 1 nanômetro. As soluções coloidais vai de 1 a 1000 nanômetros, né? E acima de 1000 nanômetros é uma suspensão. Então, falso. Se o primeiro é falso, eu já elimino a letra A e a letra C. As suspensões coloidais são geralmente agregados de íon e moléculas. Sim, os colóides são agregados de íons e moléculas. Verdadeiro. Então, se o 2 é verdadeiro, se eu responder o 4 ou 5, eu resolvo a questão. Mas eu vou aqui fazer na ordem, tá certo? O movimento aleatório das partículas coloidais é denominado efeito Tyndall. Não, efeito Tyndall é um efeito óptico. Quando a luz passa por um colóide, a dispersão da luz ali, você dá para ver a trajetória da luz. O movimento é browniano. Então aqui é falso. O carvão ativado tem uma enorme superfície e é utilizado para dissolver impurezas de líquidos e gases. Isso é bacana, isso aqui é verdadeiro. E atenção para essa palavra adsorver. Não é absorver. Adsorver é retenção superficial. Absorver é quando eu me alimento, eu absorvo nutrientes. Adsorver é retenção superficial. É o que o carvão ativado faz quando você tem um filtro de carvão ativado, por exemplo. Então isso aqui é verdadeiro. Então já sei que é a letra D, né? Mas vamos ver a outra aqui de baixo. A diálise utiliza membranas que permitem a passagem das dispersões coloidais, evitando a passagem das soluções verdadeiras. Se as partículas, íons ou moléculas que estão nos colóides são maiores que na solução verdadeira, como é que passa a maior e deixa a menor, né? Então, não tem lógica aqui. Então, isso aqui também é falso. Então, questão 29 do nosso material, letra D. Questão número 30 do nosso material. Uma questão, meu querido aluno, 2019-2, segunda fase, que fala o seguinte: uma solução de glicose e outra de sacarose contém a mesma massa de soluto por litro da solução. Quando essas soluções é correto afirmar, o ponto de congelamento é maior, menor, ambas apresentam o mesmo vapor e tal. Bom, isso aqui é um assunto de propriedades coligativas e você vai lembrar o seguinte: focar aqui na crioscopia, né? Eu tenho aqui a relação, ó. Vou tentar fazer um gráfico bacana para você aqui, que é a relação de pressão em função da temperatura. E aí eu vou botar 3 gráficos aqui, tá? Vou botar aqui o gráfico 1, o gráfico 2
e o gráfico 3. Bacana. Do jeito que ele está aqui, se você lembrar, ele está relacionado ao ponto de congelamento, que é a crioscopia, né? E você observa o seguinte, eu tenho aqui uma mesma pressão. Vamos supor, para uma mesma pressão, eu passando um tracinho aqui, o gráficozinho aí, esse gráfico, que eu vou chamar, esse gráfico vinho, né, de cor vinha, que eu vou chamar de 1. O gráfico verde, que eu vou chamar de 2. E o gráfico azul, que eu vou chamar de gráfico 3. Que eu vou chamar de gráfico 3, você vai ver o seguinte, ó. Quando eu passo uma linha reta, a pressão toca no gráfico vinho. Então eu vou ter aqui a temperatura do gráfico 1. Aqui o mesmo raciocínio desço aqui embaixo, gráfico 2. Aí eu desço aqui embaixo, gráfico 3. Bacana? Beleza. Se eu tenho aqui duas soluções e uma substância pura, a primeira seria uma substância pura. Então, primeiro, eu teria, por exemplo, o solvente puro. O solvente puro, que no caso poderia ser água. Observe que aqui a temperatura de congelamento de 3 é maior que o do 2, que é maior do que 1. Se for a água a uma pressão de 1 atm, vamos supor aqui que a pressão aqui, vamos supor, fazer uma coisa bacana aqui, vamos supor aqui que a pressão seja de 1 atm, certo? Então você teria aqui, ó, se esse solvente puro, a água, o H2O, a pressão de 1 atm, a água congela a 0 graus Celsius. Então, todos os outros que têm solutos não voláteis, como a glicose e a sacarose, eles teriam um ponto de congelamento menor que o da água. Bom, aí você pensaria o seguinte, quem é o vermelho, o vinho, né? E quem é o verde? Já que um pode ser a glicose ou a sacarose. Então nós vamos aqui para o seguinte. Qual é a fórmula da glicose? A glicose é C6H12O6. Qual é a fórmula da sacarose? C12H22O11. Essa não, para responder a questão, tinha que saber isso aí? Tinha. Ou seja, eu já sei aqui uma coisa. A massa molar da sacarose é maior que a massa molar da glicose. Bacana? E aí, ou seja, já que elas têm a mesma massa, mas todas estão por 1 litro, né, do soluto, quem tem o maior número de massa, logicamente, vai ter uma menor temperatura de congelamento. Já gravou aí o que eu falei? Então, se vai ser menor, então, primeiro, quem tem menos massa, já que elas têm a mesma massa, porém, é massa molar diferente. Então, o primeiro seria o verde seria a glicose. E o vinho seria a sacarose. Já que elas têm a mesma massa, quem tirou o desempate foi a massa molar. Então, na verdade, aqui, o temperatura 2 seria a glicose e desculpa, eu vou inverter, né? Se ela é mais pesada, então a sacarose, se ela é mais pesada, a sacarose vai ter um ponto de congelamento maior do que a glicose. Pronto. Então, rebobina aí. Quando eu tenho a mesma massa, bacana, eu vou olhar para a massa molar. Quem tem massa molar maior tem um ponto de congelamento também maior. Bacana. Já o ponto de ebulição ia mudar. Então a sacarose seria a temperatura 2, que é maior que a temperatura de congelamento de 1. Então, na verdade, a letra correta seria qual? O ponto de congelamento dessas soluções é maior que o da água. Não, a água, o solvente, o ponto de congelamento é maior.
O ponto de congelamento da glicose é menor que o da sacarose. Correto. Letra B. Bacana? Questão número 31 do nosso material, uma questão da OS 2022-2, segunda fase, uma questão de termoquímica. E eu acho que eu vou precisar aqui do espaço onde eu estou aqui. Então, volto já, viu, galera? O butano é um dos componentes do gás liquefeito de petróleo. É altamente tóxico e inodoro, razão pela qual recebe uma mistura de etanotiol, um composto de odor forte e desagradável, para melhorar a identificação em caso de vazamento. A 25 graus Celsius, a combustão do butano gasoso produz dióxido de carbono e água. Suas entalpias padrões estão aqui, ó, certo? A sua entalpia de combustão, menos 687,4. Sua entalpia de formação do CO2 da água, menos 93,98 e menos 68,24. A pressão constante, a entalpia de formação do gás butano é. Então vamos lá. Como é que seria a reação de combustão do gás butano? O gás butano seria o seguinte, ó. Butano, but 4 carbonos, certo? E se é um alcano, usando a fórmula do alcano, vai dar CnH2n mais 2, vai dar 10 hidrogênios. Beleza. A combustão dele, eu vou reagir com O2, né? Logicamente. E como ele falou na questão, mesmo que ele não falasse, você tinha que saber que a reação de combustão produz CO2 e água. E o ΔH dessa reação aqui de combustão, que ele falou, está aqui, ó, menos 687,64. Bacana, tudo certo. Só que aqui está faltando fazer o balanceamento. Porque todo calor de combustão, você queima esse valor aqui de menos 687,64 quilocalorias. Isso aqui é para um mol desse cara. Então, eu queimei um mol desse cara. Carbono, uma vez 4, 4. 4 vezes 1, 4. Hidrogênio, uma vez 10, 10. 5 vezes 2, 10. E o oxigênio, 4 vezes 2, 8. 5 vezes 1, 5. 5 com 8, 13. Então, aqui eu posso botar 13 sobre 2. Então, você sabe que todo o ΔH, então, ΔH vai ser a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Bacana? Até aí tudo certo. Beleza? Quem é que está no produto? Está o CO2 e a água. Então vai ser a entalpia de formação do CO2, no caso aqui é 4, né? Então vai ser 4 vezes a entalpia do CO2, mais, quanto é a entalpia da água? Vai ser 5 vezes a entalpia do H2O, menos a entalpia do reagente. O que é que eu tenho no reagente? Butano. Então, a entalpia do butano. Beleza? Menos, mais a entalpia do O2. Você faria o seguinte, tá, Sandra, agora eu vou substituir a letrinha pelos números. Vai. Então, aqui vai ficar 4 vezes. Quanto é o CO2? Respectivamente, menos 93,95, né? 98. Mais 5 vezes a entalpia da água. Quanto é a da água? Menos 68. Menos 68,26. Fecho colchetes. Menos. Quanto é a entalpia do butano? É justamente a pergunta da minha questão. Quero saber quanto é a entalpia desse cara. Aí você vai observar o seguinte, Sandrão, ele não deu do O2, é porque está no estado padrão. No estado padrão, as substâncias simples no estado padrão têm entalpia igual a zero. Entalpia de formação igual a zero. Então, zero. Beleza, só que isso aqui tudinho é igual a o ΔH de combustão, que é quanto? Menos 687,64 quilocalorias. Beleza? Como é que ficaria essas contas aí, meu querido aluno? Ficaria, ó, menos 687,64 vai ser igual
Quando você multiplicar esses caras e somar, você vai encontrar aqui menos 717,22 menos a entalpia do butano. Ah, beleza. Então, você passando para lá, passando para cá, a entalpia de formação do butano, ou seja, a química só foi até aqui. Daqui para cá é matemática de Base, que vai dar menos 29,58 quilocalorias. Bacana? Qual é a letra que você tem isso aqui? Letra B. Então, questãozinha bacana aí de calor de formação com calor de combustão. Ele tem que me dar o calor de formação, você não é obrigado a saber. Ok? Questão 32 do nosso material, meu querido Fera. A questão da UES 2016-2, segunda fase, que fala o seguinte: a sacarose formada a partir da glicose e da frutose é um açúcar comercial encontrado na cana-de-açúcar e nas frutas e raízes, como a beterraba. A sacarose, C12H22O, C12H22O11, reage com oxigênio, produzindo dióxido de carbono e água. Então aqui ele já me disse a reação, liberando 83,70 kJ por mol a pressão de um ATM. A corrente sanguínea absorve em média 26 mols de O2 por dia para produzir essa massa de oxigênio são liberadas. Então vamos lá. Está aqui a reação, né? Então tem aqui, ó. A reação seria C12H22O11 reagindo com O2, produzindo CO2 e água. Vou botar essa setinha um pouquinho para cá. Beleza? Bom, aí eu tenho que fazer o balanceamento. Eu sei que isso aqui libera 83,70 kJ. Então, quando eu tiver um mol aqui, uma vez 12, 12, eu tenho 12 mol de CO2. Hidrogênio, uma vez 22, 22. Então, eu vou ter 11 vezes 2 para dar os 22. Só que o oxigênio é o seguinte. Quantos oxigênios eu tenho no produto? 12 vezes 2, 24. Bacana. 24 com 11. 11 vezes 1, 11. Então, 24 com 11, 35. Só que eu já tenho 11 aqui, né? Então, na verdade, eu só preciso faltando os 24 do oxigênio. Então, vou botar aqui, ó, 12 vezes 24. Então, proporcionalmente, pelo que eu estou vendo, quando eu tiver 12 mols de O2, essa reação tem um ΔH, de menos 83,70 quilocalorias. Beleza? Então, se eu aqui, ó, um mol de glicose, ao reagir com O2, vai liberar menos 83,70 kJ. Então, a proporção aqui é 1 da glicose para 83, 12 do oxigênio para 83,70, 12 de CO2 para 83,70 e 11 de água para isso aqui, 83,70. Só que eu só quero ele quer só saber, ó, na corrente sanguínea absorve 26 mols de O2, para produzir a mesma massa de oxigênio são liberados. Bom, se 12 mols eu libero menos 83,70 quilocalorias, quando eu tiver 26 mols de O2, eu vou X. Quando você fizer o cruz credo, 26 vezes 83,70 dividido por 12, isso aqui vai dar menos 181,35 quilocalorias. Aí você fala, Sandra, mas aqui não tem menos, mas ele já fala que são liberados. Então, letra
A, liberado, sinal negativo, né? Absorvido, sinal positivo. Questão, meu querido aluno, 33 do nosso material da UES 2021, segunda fase, que fala o seguinte: considerando o capítulo de termodinâmica química, atente para as seguintes proposições. E ele quer a correta, né? Então vamos lá. Primeiro, a energia livre depende da temperatura. Então, vamos lembrar que a energia livre de Gibbs, ΔG, é igual a ΔH menos a temperatura vezes a variação de entropia, ou seja, depende da temperatura. A primeira é verdadeira. Então já eliminava a C e a D. Sempre faça isso nessas questões da UES, que tem para você dizer qual é a verdadeira. Próximo. Todas as reações exotérmicas são espontâneas. Isso é falso. Nem toda reação exotérmica é espontânea. A espontaneidade não depende do ΔH. Falso. Então, aqui, na verdade, não tem nenhum dos dois, né? Terceiro, em uma reação química, a variação de entropia é sempre positiva. Não. Existe variação de entropia positiva e negativa. No caso, por exemplo, a entropia é positiva apenas quando aumentamos a desorganização do sistema. Beleza? Então, se o terceiro é falso, eu já sei que é a letra A. Mas vamos ver os outros? Em algumas reações químicas, a variação de entropia coincide com a variação da energia interna. Sim. Naquela formulazinha que tem lá na física, né? Se eu não me engano, que é ΔU, que é o primeiro princípio da termodinâmica, né? É igual a ΔH menos o trabalho. Beleza? Se o trabalho for igual a zero, né? Então a energia interna e o ΔH vão ser iguais. Próximo. Então, a variação de entropia de uma reação espontânea pode ser negativa. Na verdade, é verdadeiro. Então, a espontaneidade de um processo é dada pela variação de energia de Gibbs através dessa equaçãozinha aqui que o Sandrão já fez. Então, se o ΔH é negativo, se o ΔS for negativo, a espontaneidade vai depender só da temperatura, né? Então, o quinto também é verdadeiro. Então, tem aqui verdadeiro, verdadeiro. Então, letra A. Bacana? Questão número 34, eu queria aprovar, da UES 2005.2. Essa é uma questão antiga, mas como eu disse já, é uma questão bacana para cinética, para gráfico de cinética. Uma maneira de desinfectar um ferimento recente em nosso corpo é adicionar água oxigenada, que é o H2O2, o que causa a formação de espuma devido à liberação de gás oxigênio, que mata micro-organismos e provoca a infecção. Dentro das células do nosso organismo existe uma substância denominada catálise, que atua como catalisador na decomposição da água oxigenada. O gráfico abaixo representa o andamento dessa reação, marque a opção verdadeira. Então vamos lá. Olha só. Eu tenho um gráfico aqui de energia em função da direção da reação. Observe que aqui eu tenho a oxigenada e aqui eu tenho o produto, que é a água com o O2, certo? Vou passar um traço até aqui, ó, só para a gente completar os nossos conhecimentos. Então, a setinha que eu vou fazer agora, ela sai do reagente para o produto. Então, isso aqui é o reagente, certo? Aqui é o reagente, esse aqui é o produto.
Então, setinha para baixo quer dizer que essa reação tem um ΔH menor que zero. Então, isso aqui é uma reação exotérmica. Agora, vamos lá. Eu tenho aqui duas parábolas, eu tenho a corcova das parábolas. Então, eu tenho aqui o complexo ativado e o complexo ativado. Na verdade, é a mesma reação, só que uma está com catalisador e outra está sem catalisador. X e Z, observem que é a energia que vai do reagente até o complexo ativado. Então, o Z é a energia de ativação. O W também é a energia de ativação, só que tem uma diferença. Quanto maior for a corcova, ou seja, quanto maior for a energia de ativação, quer dizer que ela é mais lenta, ou seja, não quer dizer que essa aqui é sem catalisador. E esse Wzinho aqui é com catalisador. Então eu tenho aqui a curva X, representa o caminho aqui da reação, só que sem catalisador. E o Y, como é menor, é com catalisador. Quanto menor a energia de ativação, então aqui, ó, energia de ativação e velocidade da reação. Lembre, quanto menor a energia de ativação, maior é a velocidade da reação. E aí a gente pode ver aqui qual que está correta. A curva X corresponde à reação na presença do catalisador. Não, a X é sem catalisador. O Y é com catalisador. O trecho marcado com a letra Z, que é essa aqui, corresponde à energia de ativação da reação na ausência, ou seja, sem catalisador. Verdadeiro. Letra B. Bacana? Questão fácil, não foi uma questão difícil. Questão número 35, nosso material, meu querido aprovado, uma questão da UES 2023-2, segunda fase. Dada a reação elementar é aquela que ocorre em uma única etapa. Então está aqui a reação quando duplica a concentração do ácido clorídrico, a velocidade da reação. Então vamos lá. Como é que eu calculo a velocidade da reação? A velocidade da reação ela é dada pelaquela expressão, né? Que velocidade é igual a constante vezes a concentração do reagente, no caso HCl, e se ela é elementar, ela é elevada ao número de mols. Se aqui tem 2, aqui tem 2. Vamos supor, eu vou colocar em número para ficar mais fácil. Vamos supor que a concentração do HCl seja 2 mols por litro. Porque lembre-se que esse colchetes quer dizer mols por litro. Então aqui, logicamente, a velocidade vai ser igual a 4, 2 ao quadrado, vai dar 4, né? 4K. Vai dar 4K. Vamos supor, vou botar aqui velocidade inicial. Aí a velocidade final, o que é que eu fiz? Eu peguei e dobrei, duplico a concentração. Se eu vou duplicar, ou seja, o dobro de 2 é 4. Então vai ficar 4 ao quadrado, né? 4 ao quadrado vai dar 16. Então vai dar 16K. Aí você observa o seguinte. Daqui para cá, o que aconteceu com a velocidade? Já que K é uma constante, você vai observar que a velocidade aumentou em 4 vezes. De 4 para 16 aumentou em 4 vezes. Então aumenta em 4 vezes. Letra A. Não esqueça que quem determina a velocidade da reação é os reagentes da etapa lenta. Como ela é só elementar, então ela só tem uma etapa. Então ficou fácil. Então velocidade de uma reação é igual a K vezes a concentração dos reagentes. Se for elementar, é igual, a potência é igual ao número de mols, que foi o que eu fiz aqui, ó. Beleza? Se ela não for elementar, ela tem mais de uma etapa, eu vou pegar os reagentes da etapa lenta. Aí ele tem que falar na questão qual é a etapa lenta. Bacana? Questão número 36, meu querido aluno da UES 2022-2, segunda fase. No laboratório de Química foi realizada uma experiência sobre a decomposição da água oxigenada, cujos procedimentos foi o seguinte. Vou achar aqui. Primeiro, em um prato, adicionou separadamente metade de uma batata crua e metade de uma batata cozida. No outro prato, adicionou separadamente um pedaço de fígado cru
e um pedaço de fígado cozido. Em cada um dos 4, adicionou 3 gotas de água oxigenada. Observou que a água oxigenada, ao entrar em contato com os alimentos crus, começou a apresentar efervescência quase que instantâneo. Beleza. Com relação a essa experiência, é correto dizer que, letra A efervescência caracteriza a decomposição do peróxido hidrogênico oxigenada, liberando o gás hidrogênio. Não, você vai lembrar da reação da água oxigenada? Então, a água oxigenada, ela se decompõe em água e O2. Então, o gás que ela libera é o gás oxigênio, não é o gás hidrogênio. Então, essa aqui é falsa. Beleza? Segundo, a decomposição ocorre espontaneamente na presença da luz, em uma reação muito rápida. Se você observar, não fala nada em relação à luz. Então, também falso. Segundo, a decomposição da água oxigenada ocorre em menor tempo, ou seja, com menor velocidade, aliás, com maior velocidade em menos tempo, pela ação da enzima catálise presente nas células animais e vegetais. Verdadeiro. Inclusive, na questão anterior, a gente falou sobre isso aí, né? Então, letra C é a correta. A letra E seria... Letra E não, desculpa. A letra D seria essa aqui, tá? A catálise atua como inibidor. Não, a catálise, ela é um catalisador, né? A enzima catálise. Então, aqui já estaria errado, porque ele não é inibidor. Bacana? Mas, se você observar, ele falou aqui que observou que a água oxigenada, ao em contato com alimentos crus, começou a apresentar efervescência quase instantânea. Ou seja, entre a batata crua e a batata cozida, ela começou a liberar O2 quase que instantaneamente. Mesma coisa acontecendo no fígado cru. Beleza? Então, a enzima catálise é que faz com que a água oxigenada libere O2. Ou libere O2 não, libere O2 mais rapidamente, né? Ela ajuda na decomposição da água oxigenada. Bacana? Questão número 37, nosso material, uma questão da UES 2020, 2.1, segunda fase. A equação que define a constante de equilíbrio foi formulada pelos químicos noruegueses Cato Maximilian Gullberg e Peter White em 1864. Considerando as constantes de equilíbrio, assinale a afirmativa verdadeira. A constante de equilíbrio é a razão entre as constantes das velocidades das reações direta e inversa. Verdadeira, e eu vou explicar para você daqui a pouco. Vamos ler as outras. Quando uma reação é expressa pela soma de duas reações, a constante de equilíbrio da reação é a soma da... Não, é o produto. Está errado. O valor da constante depende de como a equação química é balanceada. Não, ela depende sim. Porque o número de mols vai influenciar. Por quê? Você vai lembrar o seguinte, lembre-se que a constante de equilíbrio, Kc, por exemplo, é igual à concentração dos produtos elevada ao seu número de mols, dividido pela concentração dos reagentes. Beleza? Então, o balanceamento vai influenciar sim. E o último aqui, apenas a concentração de sólidos puros, não apenas não, entra na constante de equilíbrio? Não, líquidos também, certo? Então, não é só o sólido. Agora vamos lá. Por que o A, Sandrão, ele está correto? Olha só. Para você atingir o equilíbrio químico, duas coisas têm que acontecer. A velocidade da reação direta tem que ser igual à velocidade da reação inversa e a concentração dos reagentes e a concentração dos produtos tem que ser constante. Bacana? Então vamos lá. Vamos pegar uma reação aqui, por exemplo. R, reagente formando produto. Você tem o sentido direto e você tem o sentido inverso. Então eu tenho a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa.
Só que a gente já estudou aqui, você viu fazendo as questões aqui, que a expressão da velocidade é a constante, presta atenção, a velocidade é uma constante vezes a concentração dos reagentes. Então, no sentido direto, o R é o reagente e o P é o produto. Só que no sentido inverso, o P agora é o reagente, né? Beleza? E o R é o produto. Se igualar as duas, então eu tenho aqui a constante do sentido direto e a constante do sentido inverso. Então eu tenho ó, que KD vezes a concentração dos reagentes é igual a KI vezes a concentração dos produtos. Você passando esse cara para baixo, você vai ter que KD sobre KI vai ser igual, o reagente vem para baixo, o produto fica em cima, vai ser igual a concentração do produto sobre a concentração dos reagentes. Observe que agora eu tenho aqui o quê? Eu tenho uma divisão de constantes. E divisão de constantes gera uma nova constante, que aí é a constante de equilíbrio, Kc, em relação a termo de concentração. Então tá certo, a constante de equilíbrio é a razão entre as constantes das velocidades das reações diretas e inversa. Então, letra A. Bacana? Questão número 38, meu querido aprovado, uma questão da UES 2019-1, segunda fase, que fala o seguinte: ó, o dióxido de carbono pode ser formado a partir da reação do monóxido de enxofre com o oxigênio, representado pela relação não balanceada. Assinale a opção que representa corretamente o efeito provocado da retirada do dióxido de carbono. Vamos lá. Para eu balancear essa equação aqui, ó, tem um carbono, tudo certo. Mas aqui eu tenho 2 oxigênios e aqui eu tenho tenho 3. Ou você bota um 2 aqui e um 2 aqui, ou botaria um meio aqui. Eu botei 2 e 2, tá tudo certo, não tem problema. Então vamos lá. Se eu diminuir a concentração de CO2, o que, é que vai acontecer? Vou deslocar o equilíbrio para a direita. Porque é o conceito, né, de deslocamento de equilíbrio. Se eu aumentar a concentração, eu desloco no sentido contrário. Então, se eu aumentar alguém no reagente, eu desloco o produto. Se eu aumentar alguém no produto, eu desloco para o reagente. Se eu diminuir, eu desloco no mesmo sentido. Então, se eu diminuir algum desses dois aqui, eu desloco para o reagente. Se eu diminuir o CO2, que é o que acontece na questão, eu desloco no sentido do CO2, no mesmo sentido. Com isso, o que acontece? O CO2 está diminuindo, mas logo depois ele já vai aumentar, porque você está deslocando. E lembrando que para onde eu desloco, eu diminuo as concentrações. Então, depois a concentração de CO e de O2 vão diminuir, só que em proporções diferentes, né? Como esse cara tem 2 mols e esse cara só tem 1, a velocidade desse cara aqui é maior, do CO, tá bom? Vamos ler aqui. A concentração do CO aumenta mais do que não aumenta, ela diminui, porque o deslocamento está sendo para a direita. A concentração do CO diminui mais do que a concentração do O2, correto? Como ele tem mais mols, a velocidade dele é maior. Letra B. Questão número 39 do nosso material, uma questão da UES 2022-1 que fala o seguinte: as letras PH aparecem em quase todos os anúncios de shampoo, produtos para a pele e outros bens de consumo. Para entender esse anúncio, é necessário entender a importância do pH em termos mais simples. É um número que varia de 0 a 14 para indicar a acidez da solução. Em relação ao pH, assinale a alternativa correta. Primeiro vamos lembrar o seguinte: o pH ele é uma escala, certo? E vai de 0 a 14, isso a uma temperatura de 25 graus Celsius. Se o pH, isso aqui é a escala de pH, se o pH de 0 a 7, a solução é ácida. De 7 a 14, a solução é básica. E se der 7, a solução é neutra. A fórmula do pH é pH é igual a menos log da concentração dos íons H+. Bacana? Então, como eu tenho esse menos aqui, então eu posso dizer o seguinte: a relação entre pH e concentração dos íons H+.
À medida em que a concentração dos íons H+ aumenta, a concentração de pH diminui. Porque quanto mais ácido for o cara, ele vai ter mais íons H+, né? Então, pH, quanto mais próximo de zero, mais ácido ele é. Mesma coisa, à medida que o pH aumenta, a concentração de íons H+ diminui. Então, o primeiro aqui, ó. Quanto maior a concentração de íon H+, maior o pH? Não, falso. Uma amostra da chuva de pH 4 é 10 vezes mais ácida que o pH 5. Então vamos lá. Utilizando a fórmula aqui, né, você pode dizer o seguinte: ó, pH é igual a menos log. Sempre que aqui é a base 10, né, sempre que for só 10 elevado a alguma coisa, esse número é sempre igual ao pH. Por exemplo, se o pH é 4, então quer dizer, se o pH é 4, então quer dizer que eu tinha o seguinte: pH para ser 4 é porque eu tinha menos log de 10 elevado a menos 4, que isso aqui vai dar 4. Se é 5, então quer dizer que eu tenho menos log de 10 elevado a menos 5. Então, o pH é 5. Então, quer dizer o seguinte, que a chuva ácida com pH 4 é 10 vezes mais ácida que o da chuva com pH. Então, eu tenho duas chuvas aqui, ó. Isso aqui não é a concentração dos íons H+, né? Isso aqui é a concentração dos íons H+. Então, no primeiro, eu chamo aqui pH1, pH2. No pH1, isso aqui é a concentração dos íons H+. Então, eu tenho a concentração dos íons H+, aqui é a concentração dos íons H+, 1 é 10 elevado a menos 4. E o outro, o 2, né, o pH2, pH1, pH2. pH2, a concentração dos íons H+, é 10 elevado a menos 5. Ó, meu querido aluno, daqui para aqui, aumentou em quantas vezes? 10 vezes, certo? 10 elevado a menos 4 é maior que 10 elevado a menos 5, 10 vezes. Então, correto, letra B. Questão número 40, meu querido aluno, a questão do nosso material da UES 2021, segunda fase. O hidróxido de sódio, NaOH, é muito usado industrialmente para a produção de compostos como sabão, papel e celulose. É usado na purificação de óleos vegetais e também na fabricação de produtos para desentupir ralos e pias. Considerando as informações em algumas pastilhas de NaOH em um recipiente com água destilada, é correto afirmar que, primeiro, o pH da solução aumenta. Então vamos lá, isso aqui é uma solução, tem o H, isso aqui é uma solução básica. Se eu colocar uma base numa água, o que, é que vai acontecer com o pH? Logicamente, o pH ele vai aumentar, lembra? Ele vai de 0 a 14, foi o exemplo da questão anterior, né? Então, se você coloca uma solução básica, o pH vai aumentar. Então, letra A, o pH da solução aumenta. Sim, aumenta, porque eu estou colocando uma base. Se eu colocasse um ácido, o pH ia diminuir. Questãozinha fácil, mesmo sendo de segunda fase.